A gente vai seguir agora o debate. Não significa representar os grupinhos de fofoca, né? Mas quem quiser se colocar, dar uma contribuição no debate sobre os desafios da pedagogia feminista, a partir do seu olhar, da sua experiência. Se quiser fazer perguntas também, mas não necessariamente, mas trazer comentários e reflexões, né, sobre esse desafio que a gente está refletindo aqui juntas. Aí seria assim, por ordem de inscrição, né? Alguém quiser, começa e depois a outra vai pegando. A nossa ideia é irmos até as 18, 18h15, para dar um intervalo também, para fazer uma merenda, para dar uma descansada, porque às 19 horas em ponto a gente está começando a sessão da noite, né? E aí a gente vai precisar fazer esse deslocamento, tá? Inclusive levar as cadeiras. Tá certo? Então a gente, quem quiser, pode começar. E aí eu vou começar. Maria Clara. Aí eu só vou pedir assim, que a gente. Eu sei que o cochicho, né? Não o cochicho foi bom. Mas aí eu queria pedir nesse momento pra gente ouvir, dar atenção para aquela pessoa que vai falar, porque nem todo mundo tem essa experiência, né, de falar assim. Aí às vezes se alguém fica sem dar muita atenção, já causa um constrangimento, né? Então vamos fazer o esforço de não ficar conversando ao mesmo tempo. E aí quem quiser levanta a mão que eu vou anotando, vou ficar em pé para facilitar. Então Maria Clara primeiro. Pode falar. Chegaram as meninas depois, daí eu me apresentar de novo. Eu sou Maria Clara Araújo. Eu tenho o costume de falar meu nome e meu sobrenome, porque eu aprendi por Lélia Gonzalez, que é preciso que a gente fale o nome e o sobrenome, porque senão o resto não coloca o nome que quer, no meu caso a claustrofobia também. Eu sou feminista interseccional e sou uma travesti estudando curso de pedagogia. Ai, desculpa. E sou uma travesti estudando curso de pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço questão também de frisar essa questão do curso de pedagogia, porque as faculdades de educação do Brasil têm sido uma trincheira para as travestis brasileiras. Acho que de uns 3 anos para cá, principalmente depois da minha aprovação na UFPE, mais meninas entraram nos cursos de pedagogia pensando a educação a partir de um lugar de dor. Bom, de dor. Existe uma feminista negra chamada Bell Hooks, que ela fala que o processo de teorização dela foi um processo de canalização de dor. E daí eu entendo que as travestis que estão entrando dentro dos cursos de pedagogia, elas estão tentando entender seus próprios processos educacionais, né, enquanto um grupo que sofre com um processo de expulsão escolar compulsório no contexto brasileiro. E daí, pensando nisso, dentro da minha formação enquanto futura pedagoga, eu tenho percebido que as teorizações das travestis brasileiras se enquadram enquanto epistemologias do Sul. Afinal, também compreendo que a identidade travesti é uma identidade latino-americana, embora isso não seja muito falado. E daí eu vou dar agora o direcionamento para a minha pergunta, que seria para a Cláudia. Nesse momento eu tenho estudado e pesquisado sobre pedagogias decoloniais, com autoras inclusive daqui da América do Sul, não sei se você conhece, Catherine Walsh, do Equador. E daí eu tenho tentado me articular com esses autores justamente para estudar sobre pedagogias decoloniais, que ainda é um eixo de discussão dentro da pedagogia brasileira pouco falado. Quando a gente geralmente fala sobre pedagogia decolonial do Brasil, a gente fala automaticamente de Paulo Freire, e só de Paulo Freire. E daí eu queria que você pudesse, sei lá, talvez me falar um pouco, porque o que eu percebo aqui no Brasil? A gente fala sobre pedagogia feminista, mas a gente não fala a partir de um viés de descolonização. A gente tem uma dificuldade de pautar os novos processos de colonialidade. Talvez, porque a gente estava conversando com o Carmen, talvez para a gente não falar espanhol,
talvez por entendermos nosso processo de colonização a partir de um outro viés, ou nem entendermos nosso processo de colonização. E daí, dentro do curso de pedagogia, eu enfrento, não talvez um epistemicídio, mas uma dificuldade, talvez até de atualização dos próprios professores, de entender que a educação tem uma responsabilidade para combater novas colonialidades. E daí eu tenho uma pergunta para ti, Cláudia, sobre como é esse processo no contexto da Argentina de discutir pedagogia necessariamente ligada com uma forte crítica ao imperialismo, aos processos de colonização, e daí direcionando para Carmen, de que forma a gente poderia de algum jeito articular isso, sabe? De que as discussões sobre colonialidades não sejam restringidas só ao viés de educação étnico-racial, que dentro da pedagogia da UFPE, a única disciplina, as únicas professoras que estão interessadas em discutir sobre colonialidade são as mulheres negras. As mulheres brancas que dão aula sobre pedagogia feminista nem tocam no nome sobre colonialidade. E nesse momento eu tenho me visto totalmente interessada em não conseguir, em não deixar desprender uma noção de colonialidade de uma noção também de pedagogia feminista. Seria isso. Grata, Maria Clara. Cristina. Tem muitas outras inscritas. Não tem possível. Mas eu passei. Você deixou passando para você. Alguém mais? Primeiro, eu dizer que eu acho que é frustração. Eu acho que o feminismo decolonial é algo que está precisando crescer e ser melhor compreendido e renovar, né, a discussão da pedagogia feminista, sem dúvida. Eu já acho essa pergunta bem bacana. Eu queria comentar dois aspectos muito desafiadores. Um é a relação entre teoria feminista e prática pedagógica. Certamente todo mundo aqui, e nós da UES com certeza, trabalhamos com a ideia de que é uma relação interdependente entre teoria e prática pedagógica. Uma não pode se dar com a outra, porque uma teoria sem uma prática pedagógica fica muito distante da realidade das mulheres, e uma prática pedagógica sem uma teoria fica muito empobrecida. Contudo, um desafio grande é o trabalho com as mulheres que não estão engajadas em outras lutas sociais. Certamente na Argentina existe esse caso, mas no Brasil, e muitas de nós aqui nessa sala convivem com essa situação, às vezes a pedagogia feminista, o trabalho educativo, o processo educativo feminista convive com uma pouca formação política geral. E isso pode nos levar até dificuldades de enfrentar um dos desafios apontados por Carmen, que é a relação engajamento político e o espaço formativo, né? Então a gente pode fazer muita reflexão sobre corpo, sobre sexualidade, sobre autonomia, mas isso não ajudar a um engajamento político, muito menos contra a mineria ou qualquer luta anticapitalista. Porque companheiras não estão, diferente de quando vem dos movimentos mistos, não estão embebidas por uma discussão anticapitalista. Então o próprio feminismo precisa, na sua prática pedagógica, incorporar essa articulação classe. Então acho que esse é um desafio. Queria saber como anda pela Argentina. Aqui no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de, da prática pedagógica, inovar essa discussão de classe e do próprio capitalismo. Fazemos muito a partir da exploração do trabalho e da exploração do corpo, mercantilização, mas não é frequente. Essa é uma questão. O outro desafio que eu acho, vocês duas apontaram, é esse tempo de neoliberalismo e individualismo. E essa tensão
do tamanho da transformação que a pedagogia feminista se coloca. Porque diferente da educação popular, ou até de uma formação classista para a luta de classe, né, a gente pretende que nós mulheres transformemos a nós mesmas, as nossas relações na medida das possibilidades, quer dizer, um primeiro plano de alteração, mas a gente também quer que se consiga transformar e se engajar em lutas para resolver pequenas coisas do cotidiano, e a gente quer o engajamento mais crítico, contra-hegemônico, combativo, de transformação contra os opressores, os inimigos, né, os sistemas, né, a ordem. Né. Então, são 3 níveis muito complexos e que eu tenho a impressão que só processos longos podem dar conta de você trabalhar nesses 3 níveis. As atividades picadas, como informou Carmen, nos parece, a várias de nós, que não ajuda a alcançar esses 3 planos, né, de engajamento, de transformação. E queria saber como na prática de vocês conseguem engajar esses 3 planos de mudança, né? Ou não conseguem, ou tentam, né? A gente vai caminhando ao encontro dos nossos desejos na educação, né? Vamos ouvir várias. Cristina. Então, como a minha cabeça, ela tem umas loucuras e muitas conexões são feitas ao mesmo tempo, e eu acho que é um dos desafios que eu me ponho para mim mesma é baixo. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muita coisa. Então, eu sou professora, né? E há uns 7 anos voltei, né, para a rede municipal, né, de educação do Recife, para uma equipe de formação com professoras. Então, enquanto mulher, negra, feminista, né, antipatriarcal, antirracista e todas essas possibilidades e necessidades de conexões entre os conhecimentos e os diversos saberes, aí um espantamento que acontece no cotidiano é como nós que temos a função, né, de estar fazendo ponte entre o pensamento pensado, o pensamento pensante com crianças, adolescentes, jovens e adultos, como nós nos deparamos com muitas barreiras, né, com as formações, né, as deformações necessárias para as formações da pedagogia. Né? Uma pedagogia que faz com que nós tenhamos, há muito tempo na rede, um número muito grande de professoras, que eu estou no feminino porque é a maioria absoluta, tá? A maioria, mais de 80%, quiçá 90% somos mulheres, né? E nós ainda temos uma dificuldade muito grande de dialogar sobre direitos humanos das mulheres. Eu não falo nem de feminismo, né? Não é feminismo, é sobre direitos humanos das mulheres, a questão racial, né? Ainda não nos vemos, eu estou me incluindo porque eu sou parte de uma cultura racista, patriarcal, né? Classista. Então, se eu estou dentro desta sociedade, eu sou o resultado desta sociedade. Então, em alguns momentos, eu vou me ver repetindo em atitudes machistas, né, transfóbicas, né? Eu vou me repetindo, eu vou me ver. Se eu não conseguir ver tudo isso dentro de mim, nas minhas ações e na minha falta de ação, como é que eu vou fazer uma abordagem na formação com essas pessoas? Algumas vezes, inclusive, é na forma de se colocar no mundo, né? Na forma de se vestir, de questionar a pedagogia da pergunta. Então, eu faço parte de uma equipe que está dentro de um espaço chamado Escola de Formação de Educadores Masculino, apesar da gente vir questionando há mais de 20 anos, né, que tem um grupo que quer discutir, né, que traz isso há 15 anos, né, a Lei 10.000, a gente continua de educadores, professor Paulo Freire.
Então, assim, para mim, um dos grandes desafios é a gente, eu digo, são mundos paralelos. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu vivo mundos paralelos. Eu vivo o mundo do feminismo, né, e da luta das mulheres negras na rede. É um mundo onde a gente consegue dialogar sobre transformar o mundo, né, a partir de nosso lugar, né, de lugares diferentes, mas a gente quer transformar, a gente quer transitar, somos todas trans, né? Então, esse é o mundo paralelo que eu vejo quando chego no mundo real, tá? Que é o mundo do trabalho, o mundo de lá, onde a maioria somos mulheres, e que a gente não consegue fazer essa ponte, essa conexão. Então, eu me conecto aqui, né? Eu busco essa conexão, esse fortalecimento coletivo, né? Para não esquecer que há a possibilidade, que as utopias são necessárias, mas quando chega ao mundo real, a gente fica levando porrada o tempo todo. Então é uma dificuldade bem grande. Quem está na faculdade, como estudante, né, a gente faz os grupos, se encontra com algumas pares dentro de nós, ou como professora, alguma coisa, mas às vezes numa equipe grande, né, que se diz libertadora, que tem uma pedagogia libertadora, porque de alguma forma diz seguir, e a gente se vê se deprimindo. A gente tem um número imenso de professoras, mas é muito grande. Já tem tese de professoras da rede municipal de ensino com depressão. Porque essa quantidade de informações que estão chegando, né, há uma exigência muito grande que a gente dê conta de várias questões, inclusive da área de saúde, tá? Né? Além da saúde mental e da nossa saúde física, né? A questão de saúde dos estudantes, e a gente não consegue, porque a escola, ela tem um muro, e cada vez mais muro e cada vez mais graves. Então, há alguma, né, se vocês conseguem de alguma forma, enquanto organização, enquanto movimento, fazer um diálogo, né, com essa vida paralela, né, do sistema educacional na Argentina. Eu acho que aqui a gente não consegue, porque aqui a gente, eu não acho que isso tenha que ser tudo prioridade. Então, participar de conferência de municipal de educação, eu não acho que teria que ser prioridade do movimento feminista, não. Porque quando acontece assassinatos de mulheres, quando acontece estupro, as primeiras a serem chamadas para dar um posicionamento somos nós do movimento. Tá? Então, a questão da educação deveria ser nós, organizadas, as professoras, o sindicato, mas não, né? Então, sei lá, desculpa aí, né? Você Uma pergunta sobre a questão. Porque a gente precisaria realmente de mais tempo e de mais processo. E a gente também não tem dinheiro para isso, porque infelizmente a gente precisa do capital para fazer isso. A igreja tem esse capital, né? O Estado tem esse capital. Então a gente perde muito por não estar no dia a dia com essas mulheres também. Então esse para mim é um grande desafio, é como fazer esse processo, né? Como estar junto das mulheres, né? E aí eu só queria fazer uma ressalva em relação à sexualidade que você estava falando, que eu trabalho muito com a questão da sexualidade com as mulheres e com as meninas também. E a sexualidade, você dá um retorno rápido para as mulheres. Quando elas descobrem que elas têm um clitóris e que elas podem ir ao prazer sozinhas. A resposta que elas têm daquela formação, ela é imediata. Literalmente imediata. Não é processo. Não é um processo, mas é um processo mais rápido. Não tão rápido como poderia ser, porque tem um processo de se permitir que não é tão fácil assim também, mas fica mais acessível a ela do que uma luta
pela violência dentro de casa, por exemplo. É uma luta muito mais difícil do que ela saber que o clitóris pode dar um prazer para ela sozinha ela consegue. Mas mesmo assim vai ter um gap, né? Para falar uma palavra bonita, vai ter um gap aí entre ela entender e ela conseguir chegar ao orgasmo sozinha. Mas ele é mais, sabe, palpável. Porque assim, quando você está trabalhando, pelo menos a minha experiência, que eu vou falar dela amanhã, não posso nem falar hoje, porque senão amanhã perde a graça. Quando eu tenho trabalhado e conversado com as mulheres, é como se aquele direito, aquilo fosse muito mais utópico do que a gente sabe que é. Entendeu? Por exemplo, quando a gente fala do direito que ela tem em relação ao companheiro, gente, parece que a gente está falando de uma coisa que não vai acontecer nunca na vida delas. Porque é tão difícil fazer a mudança, entendeu? Que você realmente precisa de tempo. E eu acho que o grande desafio que eu vejo é como transformar 2, 3, 4 encontros em encontros sistemáticos com as mulheres. Eu acho que esse, para mim, hoje, está sendo um desafio muito grande, porque a gente perde as nossas companheiras. Né? A gente vê um potencial dali, mas a gente perde porque a gente não tem como estar junto. É isso. Acaba o projeto. A pergunta é para as duas, tá? A gente estava aqui no Será que podia se levantar? Porque a pedagogia feminista prova nos ajudar a vezes a interesse do tentando educar. A pedagogia eu não quero me promover. Se eu também não. Eu é que esse movimento conservador a pedagogia feminista pode nos ajudar a enfrentar esse governo conservador. Mas pode ajudar. Pode ajudar. A Karen vai falar depois se a gente não traz aqui, tá? Eu queria agradecer ao SOS por esse momento. É sempre maravilhoso. E agradecer a Copa. Graças. Obrigada. Graças, companheira. Graças. Eu queria assim compartilhar, né, as impressões, e vocês são abertos, mas que eu fizesse a brincadeira de quais são as gerações que tem aqui, né? E uma coisa que eu fico me preocupado dentro dos teatros, e que eu acho que todas as falas de alguma forma falam sobre isso, que é o individualismo, né? Então, nós temos dois direitos muito poderosos, que é o patriarcado e o liberalismo, que cria subjetividades estilhaçadas. Né? Não só as informações que a gente recebe, elas são fragmentadas, estilhaçadas, dispersas, mas nós estamos criando subjetividades. A gente na conversa do quarteto, estávamos conversando sobre a subjetividade que é encapsulada. E aí a gente, eu tenho uma angústia que às vezes eu percebo, não sei se, mas às vezes eu percebo que são várias identidades encapsuladas tentando formar um movimento. E isso vem muito forte. Né? Então eu acho que um pouco que a Tânia falou, né, da consciência, né, da noção de classe, mas assim, a noção e a vivência de um sujeito coletivo. Né? Assim, porque eu sou professora na universidade, então a gente trabalha com gerações jovens, né? E tem uma coisa que eu acho que é um modismo que está vindo, que é a coisa do desconstruído. Então eu sou uma pessoa desconstruída e a partir dessa desconstrução eu consigo modificar a realidade. Então é uma desconexão muito grande, né? Pensando essas dimensões, eu acho que esses mundos paralelos aí que a Cris colocou, eu acho que isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que está fazendo e a gente está perdendo força. Né? Aí eu não sei se é uma pergunta que eu queria só compartilhar isso com vocês e assim, talvez saber se você também sente isso lá na Argentina. Né? Essa coisa de... E
E aí eu acho que o grande desafio show da gente precisa se firmar exatamente nesse sujeito coletivo, que a gente perdeu, porque de fato tudo existia assim. Inclusive as nossas oportunidades. Fale dos seus sentimentos aí. Tenemos una semana por lo menos de trabajo para comenzar a responder. Pode ficar, Cláudia. Não precisa voltar. Então, vou falar algunas cosas, volvemos en el paso de Lucía. Mas eu estou feliz, porque creo que son los problemas que compartimos, todos, todo lo que se le Entonces, pensaba cómo es en Argentina, más también cómo hacemos nuestra propuesta, y arrancando del último tema del individualismo, para tomar solo uno. Uno de los temas por los cuales muchas compañeras llegaron al feminismo, sobre todo las más jóvenes, es la violencia, no es el trabajo. Después vemos cómo se registra eso. Mi hija tiene 20 años. Cuando tenía 15 se burlaba de mi feminismo. Ahora es más feminista que yo. ¿Pero por qué? Porque la angustia que provoca la inseguridad, la violencia que vive las rugas, con sus compañeros, incluso con sus compañeros feministas, que están de moda, pero que son los que nos enseñan cómo hacer feminismo. ¿Sí? Es muy grande. Ahora, sí, cuando trabajamos con las más jóvenes los temas de violencia, no se pueden enfrentar solos. Imposible. Uno de los primeros elementos de la autodefensa feminista es la grupalidad, es lo colectivo. Y es lo cotidiano de la grupalidad. Como MAE, tengo siempre este problema. ¿Cómo paso para no educar en el miedo? Sí, a no te salen, ¿cómo vas vestida? No, yo sé que no tengo que decir eso, pero sé que hay riesgo. Y la única respuesta que encuentro y que encontramos en eso es: estén juntas, salgan en grupo, cuídense entre todas. Eso parece tonto, pero es feminismo. O sea, los compañeros no saben acompañarlas en general. Y muchas veces tiene que ver con el individualismo y tiene que ver con formas del feminismo. Y a veces se han planteado la autonomía en una dimensión de individualismo, ¿no? Soy autónoma, puedo salir a las 4 de la mañana y bueno, en todo caso me tengo que armar para responder a un muchacho que se me acerca al gasto. No, eso no resuelve. En ese sentido, uno de los temas cuando para nosotras ha sido como respuesta, sobre todo en las franjas más jóvenes, a los temas de violencia, la respuesta feminista desde la autodefensa y el autocuidado, siempre se relaciona con lo colectivo. Y ahí cambia, porque se ve como necesidad. Ya no es solo, bueno, no es colectivo, porque nosotros somos organizaciones que venimos de la tradición colectiva. No, si se quieren cuidar, y eso en las escuelas también, en las universidades también, si no aceptamos más jóvenes muertas, asesinadas, si no queremos eso, no esperemos a la policía que nos cuide, porque la policía también nos mata. Lo peor que nos pasa a veces es caer en un lugar de la policía. Entonces no es la policía de la mujer, tampoco,
los revictimizan en esos lugares, en esas instituciones. Les exigimos todavía que hagan una cosa, pero no lo van a hacer. Entonces, nuestra organización colectiva, aunque sea el grupo de amigas, digo, es parte de ese caminar, ¿no? Digo, no es la solución, no es la revolución, pero es un camino por el que entran muchas compañeras, sobre todo las jóvenes. El otro camino por el que entran es el aborto, o sea, la necesidad de abortar. No es la teoría del aborto. Y entonces ahí las organizaciones autónomas, colectivas, por ejemplo, las socorristas en Argentina, también dan respuestas colectivas. Y ahí empieza a generarse redes de contención, de acompañamiento, de autoorganización. Relaciono, por ejemplo, con la pregunta que hacías. Es muy interesante en el proceso que estamos haciendo hacia el paro internacional de mujeres. Una vez por semana hacemos una asamblea, ¿no? De todos los colectivos. Somos como 500 en la asamblea. Pero entre ellas están las compañeras organizadas que tienen diferentes discapacidades y yo no las conocía antes, pero realmente lo que están aportando, primero lo que están aportando desde compartir sus vivencias es muy importante y nos hace así como golpes de muchos temas que no sabían hablar en el feminismo, porque hablan de su sexualidad, hablan de su... bueno, generan que los lugares donde se dan las reuniones tienen que hacerse con condiciones especiales para... Todo el debate se está acompañando con lenguaje de señas para que esto tenga capacidad. Es decir, es un proceso bastante nuevo, no de ella, sino que esos colectivos organizados sean parte de la organización del paro. Ahora, en relación al trabajo, preguntaba Betania Gómez sobre nada y extremidades. Hay en los procesos sistemáticos de talleres, oficinas, dicen ustedes, nosotros intentamos incorporar el tema del tiempo. ¿No? Aquí es punto de partida. ¿Cuántas horas trabajás al día? Es la primera pregunta, ¿no? La colonización del tiempo es un tema fuerte. O sea, para las mujeres descubrir cuánto tiempo de su vida trabajan, entendiendo que el trabajo que hacen doméstico, que pensaban que era su momento amoroso, amor a sus filhos, a sus maridos, no, es trabajo no remunerado, es bien importante. Por ejemplo, nos pasó en un proceso con grupos populares empezar con esa pregunta y que las compañías descubrieran, así que no tenían ni una hora por día para ellas, ni una. Entonces nos propusimos el proceso, ahí vale lo del proceso, que se ganaran una hora en la semana para ellas, para hacer algo que les gusta pero que no es la comida para el hijo, algo que les gusta hacer para ustedes, para sí mismas, el placer para sí mismas, ¿no? Nos encontramos 2 semanas después, nadie lo había podido hacer. Pasamos a una segunda propuesta, 1 hora por semana, pero para eso se reúnen todas. Nos juntamos 1 hora y ahí cada una hace lo que tiene ganas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, fuimos como trabajando los temas en relación al tiempo y en relación a la propiedad. Tú decías, bueno, no somos propietarias de los medios de producción, pero si hablamos con mujeres campesinas, tampoco de la tierra, tampoco, bueno, de las semillas, o sea, ni de su tiempo, ¿no? Entonces recuerdo mucho un diálogo con mujeres y varones campesinos y campesinas en Paraguay. Entonces, le venían los varones diciéndonos que todo muy lindo, muy bonito lo que vos decís, menos el feminismo.
Todo volviendo al feminismo. ¿No? Entonces le decimos, a ver, entonces silencio los varones un rato. Las mujeres, ¿a qué hora se levantan? Mujeres campesinas, camponesas, a 5 de la mañana. ¿A qué hora se acuestan? A las 10, 11 de la noche. Tantas horas. ¿Cuánto perciben de salario por ese, de remuneración? Nada. Porque la mujer camponesa, el trabajo en la huerta, en la obra, es extensión del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, trabajan 18 horas seguidas, esa jornada intensa, más creo que trabajan cuando duermen también, como dice Betania, y no perciben nada. Entonces ahí hay un debate también sobre la plusvalía en el campo, en la ciudad. Y por ejemplo, a los compañeros que nos decían que malo es el feminismo, decíamos, miren, ustedes son anticapitalistas, son socialistas, son muy revolucionarios, pero están regalando el trabajo de las que creen que son sus mujeres, porque se muestran mujeres, ¿no? Sí. Digo, no, primero, les avisamos, no son suyas, no son su propiedad, pero ese trabajo se lo regalan al capital, entero, completo. O sea, son socialistas que están entregando completo el trabajo de las mujeres del campo para engordar al capital. Entonces, bueno, ahí unas discusiones se arman muy importantes. Pero además, como esas mujeres no reciben nada y las condiciones de trabajo son tan duras, muchas veces migran, ¿sí? La mayoría de las mujeres paraguayas migran a la Argentina o a España, en general, en algunos lugares, pero aquí también, pero menos porque ahí hay una... Bueno, las primeras en ser agredidas, violentadas e incluso captadas por las redes de prostitución y trata en la Argentina son las mujeres migrantes. Las primeras, por algo sumamente sencillo, simple, que es que tardan en saberse un secuestro, una desaparición de una joven. Entonces, compañeros y compañeras del movimiento campesino paraguayo, estamos hablando así, si quieren a sus hermanas, si quieren a sus madres, a sus fillas, van a tener que hacer alianzas con el feminismo. Porque cuando secuestran a una joven paraguaya en Argentina, las que salimos a las ruas somos las feministas. Entonces, no está diferente el debate del trabajo, porque por ese tipo de desconocimiento del trabajo de las mujeres es que tienen que migrar. Por la división sexual del trabajo van solo para un tipo de tareas cuando migran. Las mujeres migrantes, por lo general en la Argentina, las mujeres migrantes en Paraguay, van al trabajo doméstico o son captadas por las redes de prostitución. No siempre desaparecidas y secuestradas, pero es la única alternativa que encuentran para girar dinero a su familia. Entonces, en estos niveles de precarización del trabajo y se vuelve la vida de las mujeres, y por la división sexual del trabajo se vuelve mucho más vulnerable toda la red de la vida. Y ahí hay una cantidad, por eso decía, que podríamos hablar mucho más tiempo. Pero, el otro tema, bueno, las mujeres migrantes no tienen ninguna protección, ninguna. Pero el otro debate es, por ejemplo, con las mujeres sindicalistas, que hoy algo comentaba. El sindicalismo argentino tiene que volver a pensar todo. Si la mayor parte de las mujeres trabajadoras estamos precarizadas, no somos, estamos precarizadas, y vamos a estar cada vez más, o se deciden a que los sindicatos ya no sirven para nada, o incorporan a las trabajadoras precarizadas,
Dos, a todas las mujeres, tanto mujer trabajadora en su casa. Si es trabajo, el trabajo doméstico tiene que estar dentro de los procesos de organización popular y sindical. Esos son debates, digamos. En esos debates también nos planteamos, por ejemplo, un taller, un proceso de formación con mujeres que trabajan en casa de familia, no sé cómo lo llaman ustedes, empleados domésticos, ¿no? Entonces nos dicen que era un proceso, veníamos de un proceso hacía bastante tiempo y venían avanzando mucho. ¿Qué avanzaron? Bueno, a ver, nuestro trabajo ahora está más claro. Si nos contratan para cocinar, no tenemos que lavar, planchar, cuidar al abuelito, darle a comer a los niños. No, nos contrataron para ese trabajo. Y si nos contratan para cuidar al abuelito, no tenemos que además cocinar, planchar, lavar, etc. O sea, pudimos identificar nuestros trabajos y valorizar cada uno. Y no estamos para todo servicio. Bien. Segundo, no nos pueden usar sexualmente los señores de la casa, los niños de la casa, como lo hacían antes. ¿Por qué? Lo denunciamos. Porque tenemos nuestra organización, una organización sindical de empleadas domésticas, ya no se puede hacer. Lo hacen, lo intentan hacer, pero es más de... Y tercero, nos pedimos buenos elementos de trabajo para no dañar nuestra salud. Detergentes, para lavar, buena calidad, para no dañar. Bueno, festejamos, ¿no? Venían de esa sensación, avanzaron tanto, y ahí como el feminismo tiene su problema, que es que desconfía. Entonces le digo, una preguntita más. Cuando regresan a sus casas, con todo lo que aprendieron, si lavan, no cocinan y no atienden al abuelito, y si atienden a los hijos, no lavan y cocinan. La casa, aún con compañeras con esa conciencia que por ahí nosotras no tenemos tanta de cómo son los trabajos domésticos, la casa es el lugar de la esclavitud, donde hay que hacer todo, sin remuneración, todo, ¿no? Piden los mejores detergentes, no, lo más barato, ¿no? Y si su marido quiere tener relaciones sexuales y ustedes no quieren, ¿se lo impiden? O sea, pensar también de nuevo, la relación entre la vida cotidiana de esas mujeres trabajadoras que ya tienen conciencia además de su trabajo. Sin embargo, ¿cómo cuesta esa conciencia hacer la vida cotidiana? Y saltando a las preguntas sobre colonialismo, bueno, ahí hay un problema grande en la Argentina. Ustedes saben que, y tiene que ver con algo que también plantea la compañera, el gran mito es que la Argentina es blanca. ¿Sí? A pesar de que hay organizaciones y colectivos de mujeres negras, el movimiento afrocultural, distintas en distintos lugares, el mito impuesto es muy fuerte. Y por ejemplo, en los procesos de organización de los encuentros nacionales de mujeres, ya tenemos 34 encuentros nacionales de mujeres, recién en el 33 por primera vez hubo un taller de mujeres negras, por primera vez. Entonces, los debates que hay sobre colonialidad, colonialismo, teorías decoloniales, etcétera, todo eso, están muy centrados en la academia, pero muy desligados de prácticas sociales organizativas concretas. Ese es un problema que personalmente no estoy en la academia, entonces también me cuesta identificar algunas de las teorías, pero sí las hemos compartido. Sí hay más elaboraciones que vienen del mundo indígena, sobre todo en el caso de Argentina, porque el pueblo mapuche tiene una presencia y una historia de organización fuerte, pero no como feministas las compañeras. Recién también en los últimos años
se abre un debate dentro de las propias compañeras de las mujeres de las comunidades mapuches sobre el tema de si son o no son feministas. Y muy poquitas se consideran así. A nosotras nos ayudó mucho en esos debates, más que las teorías decoloniales, la posición de las feministas comunitarias de Guatemala y de Bolivia, ¿no? Sobre todo. Porque son compañeras, en el caso de Bolivia, de que vienen del mundo aymara, en el caso de Guatemala, que vienen sobre todo de los pueblos maya, y que han hecho una elaboración sumamente enriquecedora, y la recomiendo mucho, porque no solo trabajan el impacto del colonialismo en la construcción cultural de la sociedad y de los cuerpos y vidas de las mujeres, sino que trabajan qué había de patriarcado ancestral. Entonces, una crítica, o sea, porque si no, lo que ellas plantean, y además acá un paréntesis, para mí es legítimo que hagan ellas esa analogía. Es muy difícil hacerlo desde un cuerpo blanco, es decir, es imposible, digo, porque no tenemos la experiencia acumulada en nuestra memoria ni en nuestra cultura. Ahora ellas nos devuelven y dicen, no, ustedes, entonces, incluso las que hablan contra el colonialismo, creen que el colonialismo empezó con la conquista, y ellas dicen, no, hay una memoria ancestral de un patriarcado que estaba en las comunidades mayas, aymaras, de distintos pueblos, y ellas dicen también hay un machismo que viene de la cultura afro, que es diferente al machismo de la cultura indígena, y que es diferente del machismo y el patriarcado occidental. Entonces hablan por eso de un entronque patriarcal donde uno refuerza al otro, y donde las condiciones previas a la conquista de machismo y de patriarcado en esas comunidades, según ellas, favorecieron la posibilidad de que se estableciera el patriarcado occidental con la fuerza con la que se estableció, etc. Ahí hay muchos debates que se abren. Por eso digo, a mí me interesan sobre todo porque me parece que vienen sobre todo de la legitimidad de cuerpos que están dialogando con la experiencia y el relato de sus abuelas, de sus bisabuelas, entonces yo lo tenía, y es parte de lo que me salté en el diálogo, pero uno de los temas interesantes, porque nosotros decimos, eso sí decía, la recuperación de los saberes de las mujeres, pero en esos saberes también vienen saberes patriarcales de las comunidades. Entonces, por ejemplo, estando en Bolivia, había un debate entre las compañeras que decían, también lo tenemos en Argentina, el aborto no es una práctica nuestra, no es una demanda de las mujeres originarias. Era un encuentro de comunicadores de los pueblos originarios. Y otras compañeras le decían, miren, hermana, esto es lo que nos metió la iglesia evangelista hace siglos. Porque nuestras comunidades abortan, nosotros abortaban, abortan, con sus chullos, con su forma, pero no es que es algo, ojo, quien nos enseñó que no se podía abortar en nuestras culturas son los pastores evangelistas que se metieron en todas nuestras comunidades, por ejemplo. Digo, son debates, yo no los tengo. Ahora, se viene creando un diálogo de mujeres mapuches, como decía, que por ejemplo ahora el próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que se los recomiendo, que no pueden vayan, son 70.000 mujeres juntas en una ciudad, 40 compañeras, y el próximo se hace en el sur del país, justamente porque cada año al terminar se vota la próxima sede, y son, imagínense, 70.000 ahí. Pero se votó el sur, perdón, por la situación que están atravesando las mujeres mapuches, donde hay una criminalización muy fuerte de su situación. Entonces, hace pocos días se hizo una reunión de la comisión organizadora de ese encuentro, que son las compañías de la provincia, y llegaron todo un grupo de hermanas mapuches que tienen diferencias tremendas entre sí, pero se pusieron de acuerdo para decir, ya no puede ser más Encuentro Nacional de Mujeres.
Tiene que ser encuentro plurinacional. Imagínense. Bueno, y lo fundamental. Y bueno, claro, la comisión organizadora no se puede debatir, pero es uno de los temas que habrá que decidir en el próximo encuentro, ¿no? Entonces, mi impresión de lo que tuve el diálogo con algunas de las teorías decoloniales en la Argentina, no quiero generalizar, es que están muy lejos de las prácticas de los colectivos, ¿no? Entonces, muchas veces también están como atravesadas por una teorización sobre el tema que nos aproxima, pero también tienen una relación con la posmodernidad, con la construcción. Pero de todas maneras también quiero decir que creo que al usar el movimiento de mujeres es un debate indispensable porque aún las compañeras que son más activistas y más militantes, como en todos los movimientos, a mi entender hay mucho racismo. No es un racismo explícito y brutal, pero es un racismo como subterráneo al punto de que cuando empezó el movimiento Ni Una Menos, una de las primeras marchas, se había hablado de que la identificación iba a ser una cinta negra. Entonces las compañeras de los pequeños colectivos afroculturales pidieron que no fuera esa identificación, que fuera violeta, roja, cualquiera, pero no fuera el negro, como la identificación de la muerte y del crimen, y no fue escuchado. No fue escuchado. Entonces, después fue todo un debate muy grande que generó eso, ¿no? Simplemente digo esto porque son también, para no idealizar las prácticas que tenemos, en esas prácticas también hay racismo superado. Y termino, no sé cómo vamos a hacer, lo de la educación formal, la educación en las escuelas, las preguntas de eso. Bueno, ahí yo actúo menos, pero sí hay un tema que compartir. Una es que en Argentina hay una muy buena ley de educación sexual integral, excelente, y también una muy buena ley de violencia, para impedir la violencia contra las mujeres. La ley es, la verdad, las dos cosas son muy buenas. El tema es cómo llevarlas a la práctica y quién las lleva a la práctica. Porque no tenemos docentes, educadores, educadoras que puedan abrir, o sea, tenemos algunos, por supuesto, pero en la masividad de lo que impone la ley, que es una ley universal, en todos los colegios primarios, desde los pequeños hasta los universitarios, deberían estar atravesando esta agenda de educación sexual integral, que no es solo educación sexual, sino que es también todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos de las mujeres. Entonces pasa eso, que las educadoras a veces tienen miedo, a veces no tienen formación, entonces se vuelve, los padres presionan mucho en contra, en muchos casos, entonces se nos hace bastante difícil, la verdad. Y bueno, y ahora este gobierno tiene menos interés que nadie que haya talleres de formación y procesos. Entonces, lo otro es, si yo quiero hacer un proceso con un grupo, y eso nos pasa no solo en la educación formal, sino también en la no formal, de formación desde la perspectiva de la educación sexual integral, yo no puedo hablar con las compañeras y que ellas problematicen, por ejemplo, su experiencia de vida si yo no me la problematicé. Es decir, se abre un tema en el cual, si yo no lo problematicé y ellas vienen con su relato, se responde desde el miedo, desde el temor. Entonces, en los términos de los desafíos que hablabas, uno de los que nosotras vemos muy fuerte es la formación de los educadores y educadoras para que esas puertitas que se nos abrieron con esas legislaciones realmente puedan ser como ocupadas desde algunas experiencias escolares, universitarias, pero además, porque en realidad tendríamos que repensar toda la educación. Ese es el tema, ¿no? Cierro con esto. Una compañera feminista en la Argentina, travesti, Ivana Berkins, de alguna manera la escuchó nombrar, que nos enseñó mucho. Cuando se estaba muriendo hace poquito, me decía, estábamos ahí acompañándole, y me decía, Claudia, me acuerdo que me daba tareas. Tienen la tarea de rediscutir la carrera de medicina.
Entendi. La carrera, el estudio de medicina, llega a serlo. Los médicos, médicas y enfermeras, enfermeros, por más buenos que sean, no conocen el cuerpo travesti. No saben ni poner una inyección sin que nos hagan morir de dolor. Entonces, eso, claro, nunca lo pensamos antes. Es decir, se piensa porque hoy hay un sujeto organizado, en este caso feminista además, movimiento travesti fuerte en la Argentina, que empieza a plantear temas. Pero son temas que cambian toda pensar la educación, ¿no? Es decir, nosotras habíamos hablado de que en las carreras de medicina los cuerpos de las mujeres no son conocidos, porque se dan respuestas de acuerdo a la hegemonía. Pero es más amplio todavía de lo que habíamos cuestionado, ¿no? Y cómo hacer para, desde el feminismo, para... Yo digo dos cosas. Primero, tengo una buena noticia. Anoten. Estuvimos en un encuentro de una comisión, un equipo del CEAL. El CEAL es Consejo de Educación Popular, también por Educación Popular ahora en América Latina, que discutió pedagogía feminista. Decidió asumir como CEAL que una de sus posiciones estratégicas es asumir la educación popular feminista. Buena noticia. Y en ese sentido habrá mucho que trabajar también, ¿no? Para que eso no sea solo... Pero ahí hablábamos esto, porque como se llamó antes, fue el cambio de llamarse Consejo de Educación Popular, decíamos, interpelábamos. A ver, Paulo Freire nos habló, porque había por supuesto resistencia, ¿no? Había quienes decían que no debía llamarse Educación Popular Feminista, sino Pedagogía de Género. No voy a entrar. Simplemente decíamos, a ver, Paulo Freire faló da pedagogía dos oprimidos. ¿El CEAL va a hacer también pedagogía de las oprimidas? Es decir, y ese es un debate. La pedagogía feminista es la pedagogía de las oprimidas, no para. Entonces, si nosotras, desde la pedagogía feminista, podemos seguir abriendo espacios de interpelación de todos los saberes, de las pedagogías existentes, de la recuperación de los conocimientos y de la memoria de nuestras ancestras. Si podemos hacer, recuperando a Freire, pedagogía de la esperanza, porque aquí varios de ustedes nombraron la depresión, ¿no? Como un mal de época, digamos. Sí. A ver, la pedagogía de la esperanza no como encender una vela sin creer, sino construir conscientemente la esperanza. Yo creo que esa es una tarea de la pedagogía feminista. A veces me viene una compañera y dice, ¿cómo estás, Esperanza? No estoy, ¿eh? Digo, lo hago todos los días. Nos levantamos todos los días y decimos, tenemos que crear esperanza a partir de la memoria de lucha de nuestras hermanas. Porque no podemos dejar que esta lucha se pierda. Porque no podemos dejar este mundo como está, porque no podemos hacer que se pierdan los sueños, y porque tenemos mucha fortaleza, que también hay que reconocerla. La pedagogía feminista nos ayuda a reconocer nuestra fuerza, no solo nos ven los golpes, vemos los golpes en el cuerpo, pero también vemos la fuerza de la resistencia indígena, negra, popular, es decir, campesina, de lesbianas, de travestis. Miren si no hay sujetos que resistieron todos los genocidios, los femicidios y siguen luchando. Entonces me parece, y por eso digo, sin hacer un elemento de buena deseo, que hay elementos de la pedagogía feminista que nos permiten caminar en esto. Y termino así. Yo lo entrevisté a Paulo Freire cuando él sacó el libro Pedagogía de la Esperanza. Y yo sinceramente pensé que estaba loco. ¿No? Un viejo loco, simpático pero loco. Porque era el peor momento de la historia, se había caído lo que creíamos que era el socialismo,
hablaban del mundo unipolar, decían que era el fin de la historia, todo eso, el tipo pedagogía de la esperanza. ¿No? Entonces, yo le preferí, la entrevista fue eso, ¿no? ¿Por qué la esperanza? Y él me respondió, es la dialéctica de la historia. Los que no tienen esperanza son metafísicos. Dice, la esperanza tiene que ver con una forma de pensamiento filosófico, donde lo que decía, ver el horizonte más allá, es parte de la tarea de formación. Y también ver, por ejemplo, nosotros celebramos cuando conocimos la revolución de las mujeres kurdas, ¿sí? Con una gran alegría. Ahora las están bombardeando, ¿sí? Entonces, la esperanza, primero es que sobrevivan, que resistan y que logremos la solidaridad suficiente para que no puedan seguir estos modos de genocidio en masa, y para que lo que también esta ciudad llama la pedagogía de la crueldad, que es lo que se hace cuando te bombardean, cuando te invaden, cuando te dan un golpe de Estado, puede enfrentarse con la pedagogía de la solidaridad. Para mí, la feminista es la pedagogía de la solidaridad. Porque aún en otras propuestas políticas cercanas, de las que muchas veces somos parte, no está tan clara eso de si tocan a una respondemos todas. Nos duele Afrin en Kurdistán, pero también nos duele a la niña que ayer asesinaron a la vuelta de mi casa. Es decir, tenemos que reunir esas relaciones donde todas las dimensiones nos conmueven, y entonces no estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del imperialismo. Es decir, porque ese imperialismo nos está lastimando en nuestra vida cotidiana. Muito brevemente, né, pra gente, eu acho que vamos concluir nossa tarde, dar um tempinho para começar a nossa noite. Mas eu queria só comentar em relação à questão que a companheira colocou, como a pedagogia feminista pode nos ajudar a enfrentar esse momento de crescimento do conservadorismo. Quer dizer, pode muito, porque na medida em que a gente se encontra e a gente reconhece a nossa força, e a gente se organiza coletivamente, e a gente luta, não existe outra forma. Quer dizer, a forma de resistir ao conservadorismo é fazendo ação libertária. Quer dizer, respondendo, lutando por direitos, se manifestando, expressando outro modo de vida, conquistando corações e mentes para a ideia de liberdade, de autonomia, de solidariedade. Né? Quer dizer, é essa forma em que a gente vai... A pedagogia feminista, ela não é a solução dos males do mundo, né? Ela não vai resolver tudo. Mas o que ela faz com a gente, nós mulheres, é favorecer com que a gente se engaje na mudança do mundo. Que a gente crie condições subjetivas, porque tem a ver com isso que Kali falava. A gente vive uma subjetividade subjugada, encapsulada, como ela usou, e agora mais ainda estilhaçada, né? Mas quando a gente se encontra nos espaços, assim, na cena pedagógica, a gente reconhece na outra uma parte da gente mesma. Quer dizer, a gente sente que o que eu vivo, outra companheira vive, com maior intensidade ou com menor intensidade, e isso cria uma possibilidade da gente construir outra subjetividade. Uma subjetividade de resistência, de luta coletiva. Então eu acho que tem muito esse debate de se desconstruir e tal, ser desconstruído. Quanta vez que fala isso, vai pensar ser desconstruído, quando eu estou de bom humor, eu penso num trânsito. Você perde as fronteiras e tal. Quando eu estou de mau humor, eu penso numa pessoa atropelada. Entendeu? Essa ideia de ser desconstruído não é uma ideia que não. É uma ideia que não me diz do que a gente quer fazer.
Entendeu? A ideia que não me diz do que a gente quer construir. Quer dizer, é claro que para você, a pedagogia feminista também ajuda nisso, né? Para a gente pensar de que eu tenho que cuidar de mim mesma, que eu tenho que construir o meu projeto de existência. Obviamente eu tenho que destruir aquilo que o mundo impõe como sendo uma mulher. Mas eu não posso deixar de me identificar com o que são as mulheres no mundo, porque senão eu perco o sentido de solidariedade. Então eu não posso só desconstruir, eu preciso destruir o padrão, mas para construir um projeto de existência que seja solidário à situação em que todas nós mulheres vivemos. Então não existe eu, Carmen, gostosa, feminista autônoma, que posso ir para a rua e fazer tal. Não existe, porque ninguém vai perguntar para mim, ou seja para me assaltar, ou para me prender, ou para me estuprar. Carmen, você é feminista? Então não posso não. Isso não vai acontecer. Então essa coisa de que eu sozinha me basto e me faço e aconteço, serve para a gente ficar mais bonita. Em geral a gente fica e chega e acontece, mas não serve para mudar o mundo. Para mudar o mundo a gente precisa estar juntas, né? Estar construindo coletivamente formas de resistência, formas de solidariedade, formas de luta, enfrentamentos, ocupações, né? A gente precisa se expressar de uma forma a construir a força política das mulheres. Senão a gente pode até ser mais feliz, gozar muito mais vezes, mas não vai realmente enfrentar o que esse momento está exigindo da gente. Então é um pouco essa... E aí é isso, a gente vive com muitas limitações financeiras, de tempo, de trabalho, para ter encontros sistemáticos, né, como Sula dizia. Essa é a nossa forma de fazer movimento, a gente não consegue muitas vezes fazer da forma maravilhosa que a gente gostaria, né? Tendo processos, mas é com essa que nós vamos. Assim, é com essa que nós seguimos construindo e enfrentando, né, a vida cotidiana com todas as crises que os nossos movimentos também têm. Quer dizer, transformando o mundo enquanto transformamos a nós mesmas e o nosso próprio movimento. A gente na MB usa muito essa frase, né, que foi dita por uma companheira uma vez assim no encontro e pegou, porque de fato são os níveis, né, de que Silvia falava. Não é só eu agora me dedico na luta contra o golpe e aí deixo de cuidar da situação da minha companheira aqui que está numa sinuca de bico dentro de uma relação violenta e tal. Ou então eu cuido muito da relação violenta da minha companheira ou minha mesma e deixo então de resistir ao golpe e não vou mais na passeata porque eu não posso perder tempo com isso. Aí não vai para a reunião do movimento porque é muito chato ficar discutindo, construindo estratégia. A gente precisa fazer umas coisas mais legais. Tá, então a gente pode fazer umas coisas mais legais, mas também construir estratégia? Como é que a gente, né, trabalha essa dificuldade que a gente vive, né, de construir no cotidiano? Então, o tamanho da transformação, quer dizer, é muito grande. Mas vejam, da transformação do mundo, tem muito mais gente cuidando. Só que não está cuidando da mesma forma que nós estamos debatendo dentro do movimento feminista, de que tem que transformar o mundo ao mesmo tempo que transforma a vida cotidiana, né? Então a gente, além de transformar a vida cotidiana, a gente tem que cuidar da transformação do mundo nesta perspectiva. E isso não é simples, porque a maioria, e aí os movimentos com os quais a gente tem parceria, com os quais a gente vive junto, a gente sabe, não é nem que estão pensando em transformar o mundo do ponto de vista feminista. Não. A grande maioria sequer está pensando na perspectiva anticapitalista. Está muito mais assim, como se adequar ao mundo para tendo um salário melhor, tendo algum direito trabalhista. A própria perspectiva anticapitalista ela foi abandonada de uns tempos para cá e que a gente volta. Na verdade, no caso brasileiro, que a gente vem de muitos anos de um governo do campo democrático popular, se a gente for lembrar bem, até a palavra reforma agrária, que é reforma, deixou de ser falada. Agora,
recentemente o MST voltou à tona com força, usando novamente e colocando o adjetivo popular, trabalhando a reforma agrária popular. Mas deixou um bom tempo de falar. Então, são coisas que assim, não é só a gente, como é que a gente vai transformar, é também qual é a nossa concepção de transformação e como é que a gente constrói esse diálogo. São muitos níveis, muito difícil, mas é com esse jeito que a gente vai fazer, né? Enfrentando isso. Eu acho que a pedagogia que se faz na universidade bem de frente aqui para esse negócio é difícil. A pedagogia que se faz na universidade, ela dá resultado, entre aspas, na fala de Cristina, né? Que o resultado é a dificuldade sendo uma categoria majoritariamente, especialmente quem ensina criança pequena. Somos nós mulheres, assim, majoritariamente, mas somos nós mulheres que viemos de uma formação acadêmica que não pensa sobre esses temas, não pensa sobre essas questões e que viemos de uma vida de mulher no padrão social que é imposto às mulheres. Então a gente pode desejar, mas a gente não pode exigir que nós sejamos professoras com tantas condições que essas condições não estão dadas. É o trabalho de organização, é o trabalho de formação, o trabalho de reflexão, no miudinho, no formiguinha, esse trabalho que tu faz, que várias outras fazem, que vai gerando, né, uma nova condição de possibilidade. Mas é um longo percurso, né? É um longo percurso. E acho que a ideia de decolonialidade, o pensamento pós-colonial ajuda muito, porque ajuda a ver, vamos dizer assim, de uma forma mais global os processos. E acho que na área de educação, Maria Clara, tem muita, por um lado, uma visão às vezes assim, muito tecnicista, então é fazer isso, é tal disciplina, é tal legislação, é tal didática, tem tudo muito técnico, por um lado. Por outro lado, às vezes uma politização, mas uma politização muito... ou então muito encapsulada, assim, escola, instrumento ideológico do Estado, né? Aparelho ideológico do Estado, ponto. Então a escola faz isso, e aí, mas e aí as companheiras todas que vão trabalhar lá dentro da escola? Elas vão ser o quê? Uma engrenagem? Porque elas são pessoas, sujeitos, criaturas vivas, pensantes, que estão desconstruindo dia a dia aquilo que está dado como ideologia da classe dominante dentro do espaço escolar. Então elas não são uma engrenagem, não são uma peça, né? Eu acho que as teorias decoloniais, elas ajudam a pensar. E eu acho que o Paulo Freire tem uma grande contribuição. Lima Lino Gomes, ela disputa a descolonização dos para a escola formal, né? Nossa ex-ministra, né? da igualdade racial. O que acontece? O Paulo Freire tem uma grande contribuição, assim como o Marx teve uma grande contribuição, né? O ter uma grande contribuição não pode ser um lugar para ser encastelado, mas um lugar para ser refletido, para que se aproveite dessa contribuição. Então, muitas coisas que a gente traz na pedagogia feminista, como a ideia da dialogicidade, vem de Paulo Freire, a ideia da educação voltada para o engajamento na transformação, vem de Paulo Freire, né? Mas não vem só de Paulo Freire, vem de várias outras perspectivas filosóficas. No caso do feminismo, o que o feminismo agrega, ele não só é somado, ele redimensiona, porque ele coloca um outro lugar de transformação e um outro sujeito que não estava pensado. Então ele não só pode ser acoplado, né? Quando a gente fala pedagogia popular feminista, mas a gente não está pensando em acoplar o feminismo na educação popular freiriana, porque a própria educação popular freiriana não é mais aquela que o Paulo Freire pensou, que vamos combinar, se voltou muito para o método de alfabetização e depois para as políticas educacionais. Então, a filosofia dele informa a pedagogia feminista, mas não por acoplagem, e sim por um movimento quase refundacional, que outros movimentos sociais vieram fazendo na América Latina. O CEAL, antigo Conselho
de Educação de Adultos, atual Conselho de Educação Popular da América Latina, foi um espaço privilegiado de repensar. Teve todo um movimento, chamava-se de refundação da educação popular, né, buscando uma ressignificação que não se prendesse apenas à dimensão da luta de classe, né, que foi uma dimensão cara na segunda fase do Paulo Freire, e aí numa terceira ele incorporou realmente a dimensão ecológica, a dimensão de gênero e tal. Se ele vivesse mais um tempo, incorporaria a dimensão racial, mas não chegou até esse momento. Mas a gente pode aproveitar dos princípios filosóficos que ele pode, e a gente pode ir fazendo isso, construindo novas possibilidades. Muita coisa, por exemplo, das dinâmicas de grupo que se trabalha no feminismo vieram da psicologia, né? Muitas, né? Você pode, muitas coisas vieram do teatro, do dual, entendeu? Então tem muitas fontes que a gente pode beber. O problema é como é que a gente liga isso para não ser por acoplagem, para a gente não ser simplesmente aderir, né? Para ser uma elaboração que não seja adesista, né? Assim, eu sou pedagoga feminista, eu sou feminista, faço educação e faço mais milhares de outras coisas, né? Como é que a gente constrói isso? E aí eu acho que ajuda a perspectiva descolonial, porque a gente começa a ver o Brasil a partir do atual processo colonizador. Aí ajuda a gente a reinterpretar por que no Brasil se fala tantas palavras em inglês, coisas bem bestas, né? Por que é chique falar inglês? Por que é chique usar roupa de frio? Por que a gente tem que adotar determinados trejeitos que são padronizados, né? Mais nos Estados Unidos até do que na Europa, né? Mas por que isso? Aí a gente ajuda a gente a repensar o nosso cotidiano para trazer de uma forma bem pequena, assim, né? Bem dia a dia. Fechando, que minha companheira ali já fez assim pra mim. Agradecer todo mundo hoje. Queria pedir para vocês, quem vai voltar amanhã, volte mesmo às 2 da tarde. Amanhã a gente tem um intercâmbio muito importante. Nós vamos ter aqui 6 companheiras do movimento feminista de Pernambuco, de várias gerações, de vários tipos de organização, trazendo experiência.